Alô? Cinesystem? Fala pessoal, eu sou a Carole Queiroz do canal Carole Kill e eu fui convidada pelo Cinesystem para trazer muito conteúdo aqui para vocês no YouTube e para falar sobre o quê? Sobre cinema, é claro, a sétima arte que a gente tanto ama, para deixar vocês um pouquinho mais próximos. E aqui vocês vão saber tudo sobre o que acontece por trás e pela frente das telas. E o nosso convidado de hoje é o dublador Marco Ribeiro. Gente, o Marco, ele já dubla há mais de 30 anos, ele é dublador oficial do Homem de Ferro, Jim Carrey, Tom Hanks e muito mais. Vem comigo! Oi, Marco, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui do canal do Cinesystem, né? E, gente, para quem não sabe, o Marco ele é um dos maiores dubladores do Brasil, né? Ele já dubla há muito tempo aí, o Homem de Ferro, o Jim Carrey, muitos atores, muitos ídolos, muitos personagens aí icônicos que a gente ama. E, Marco, me conta aí como é que tá sendo sua quarentena, o que você tem feito? Obrigado, Carol, pelo convite, pessoal do Cinesystem, muito obrigado aí pelo carinho em chamar e em lembrar da gente aí, né? Lembrar desse tempo e do nosso trabalho, pela lembrança do nosso nome. A quarentena, a gente praticamente acabou a dublagem, né? Na quarentena. Teve um tempo parado, mas agora 90%, 95% dos dubladores já estão trabalhando presencialmente, né, com todos os cuidados, todo mundo devagarinho e tal, caminhando novamente para a normalidade ou o novo normal, como as pessoas têm dito, né? Sim, exatamente. Tem muito filme para estrear também, né? Então vocês têm que correr contra o tempo. Exatamente, exatamente. Que legal. E, Marco, assim, você dubla há muitos anos, né? E muitos personagens, como eu te falei, icônicos aí. E conta um pouquinho pra gente, a gente tá curioso para saber um pouco da sua história, como tudo começou, quando que você começou a dublar? Bom, eu comecei a dublar em 1985, né? Lá se Nossa, vão aí 35 anos, né? 35 anos. Comecei com 15 anos, esse ano eu faço 50 agora em agosto. caraca, cresceu na dublagem. Cresci na dublagem, literalmente, né? E foi assim, desde pequeno, fazendo teatro na escola, fazendo peças de teatro na escola e coisas desse tipo, assim. Gostava muito de brincar com a voz. E aí, aos 15 anos, eu comecei a fazer rádio, né? Fazia locução em rádio, locutor comercial. E surgiu uma oportunidade para dublar uns bonecos, tipo uns Muppets, né? Uhum. Lá na Herbert Richards. Meu tio estava dirigindo Nossa. esses desenhos. Meu tio era mixador da Herbert, né? E ele alugou o estúdio lá. Trabalhava ali, alugou o Uhum. estúdio para fazer esses filmes que eram uns filmes cristãos, muito bem feitinhos, eram uns Muppetzinhos muito legais. E aí, com essa idade, eu fiz teste e passei, né, para fazer um vovozinho lá, que era meio Caraca, assim, 15 já anos. era com 15 anos eu fazia esse tipinho assim, que era um velhinho contando história e tal. Eu fiz uma vozinha assim, e aí eu passei, e ali eu comecei a praticar a dublagem, né? E já fazia rádio e tal. Então, dali para o profissional foi um pulo. Na verdade, foi meu primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego e, graças a Deus, estamos aí. Tá, até hoje, né? Então, a rádio acabou te influenciando de alguma maneira para você ser dublador, né? Acho que tem a ver também, né? Que você trabalha com a voz, né? Também, acho que tem muito a ver. Sim, na verdade, eu fui pro rádio em função da Uhum, dublagem também. Eu queria ir para a dublagem. E, na época, o registro também de radialista, né? sim. Servia para a dublagem também. Então, como eu já estava ali envolvido Uhum. naquela parte de rádio, foi um pulo mais fácil, né? Pô, que bacana, Marco, muito legal. E assim, muitos filmes que você dubla aí, né, são super famosos, super conhecidos, muitos são assim dos meus preferidos. Homem de Ferro, Vingadores, tem também A Espera de um Milagre, Karate Kid. E tem filmes assim que são muito emocionantes, tem cenas muito emocionantes, né? Você já se Uhum. emocionou fazendo alguma cena, dublando alguma cena? Várias vezes. É um filme que você citou aí, o Karate Kid, né? Que eu faço o mestre, né? O senhor Han. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Tchau, você tem que aprender coisa nova.
Então, uma das cenas emocionantes do filme é aquela cena que ele está no carro, né, explicando ao garoto como foi o acidente. Aquela cena ali, literalmente, eu dublei chorando, porque é uma cena muito Nossa. densa, né? Muito intensa, e aí no meio da cena, pelo texto, por tudo aquilo você vai se envolvendo, o diretor teve a sensibilidade de, apesar de um erro ou outro de sincronismo, deixar a cena fluir e depois ajustar alguma coisa. E quando há essa sensibilidade também por parte do diretor, você fica mais à vontade, não é? E eu já dirigi outros filmes em que os atores também se emocionaram, né? Esse foi um filme, A Espera de um Milagre, que você citou, o Tom Hanks, que eu dublo aí 90% dos filmes do Tom Hanks que as pessoas veem na televisão, fui eu que fiz. Então virou já a voz oficial, entre Legal, é aspas, né, claro. do Tom Hanks no Brasil. Porque acaba criando uma marca, né? Ele vai abrir a boca, você já imagina a voz que vai sair. Então, Uhum. Na Espera de um Milagre mesmo, foi bastante emocionante também, várias cenas, né, desse filme. E a gente vai fazendo coisas assim que são emocionantes. Eu sempre me emociono, eu falo isso em algumas entrevistas, com um documentário sobre campo de concentração. Eu Nossa, já não tem como não se narrei emocionar alguns, já também, né? fiz alguns. Aí fala de Auschwitz, essas coisas Uhum. assim. Engraçado, mexe muito comigo. Porque eu não acredito, mas se eu acreditasse em reencarnação e outras coisas, a gente poderia levar para outro lado, mas eu não acredito nisso, né? Sim. Mas é interessante como mexe comigo isso. Interessante, né? E vocês, dubladores, são atores, né? Então isso tem que influenciar muito, claro, na dublagem de vocês. E assim, falando nisso, existem cenas de ação também, né? Que a gente vê o cara pulando, correndo, né? Fazendo um esforço físico. Como que funciona isso na dublagem? Vocês têm alguma técnica para que isso aconteça? Você vai pegando com o tempo, né? Você vai pegando com o tempo, por exemplo, uma cena de ação que você tem que falar, né? Correndo, você vai pegando isso. Inclusive, a gente às vezes fica até dá uma você oxigena demais o cérebro, né? Você fica tonto Sim. realmente falando assim muito tempo, mas você acaba pegando isso com o tempo, né? A forma de você fazer, a pessoa está comendo alguma coisa, você falar desse jeito, assim, com a boca Tem que comer cheia. alguma coisa. Então, né? Tá com a boca cheia aqui, ou então Aham. um cigarro, a pessoa falando com cigarro, tinha gente que botava uma caneta na boca, você faz uma coisa assim, mas você Sim. faz aquela coisa do cigarro para poder passar a verdade, né, do que está da dublagem ali, porque o legal é quando a pessoa não presta atenção que está sendo dublado. Uhum, A pessoa claro. tem a visão de que aquilo está sendo falado em português. Vocês estão Aí é vivendo que isso, né? como? Que vocês estão realmente vivendo isso, que o ator também está vivendo. Exatamente quando o telespectador também não percebe que está dublado. Sim, Isso é sim. legal. Né? Ele vê e não se liga na dublagem. A voz está Uhum, tão bem encaixada, a tradução está tão bem feita, a escalação tá legal, então a pessoa não percebe que está sendo dublado. verdade. E tem algum ator ou algum personagem que você dubla que você acha assim, mais difícil para dublar? Você acha mais complicado? Eu sempre digo, é um dos mais complicados de fazer. E eu gravei um vídeo no meu YouTube falando como eu comecei a dublar o Jim Carrey, que é realmente um dos atores mais difíceis que eu acho de dublar, pela maneira dele fazer, até mesmo quando ele faz um filme sério, né? Quando ele faz um filme mais sério, é difícil dublar ele, porque ele tem muitas nuances, né? Muitas Sim. variações na voz e o jeito dele Gesticula. articular. É, É bem difícil você colocar as palavras em português que vão casar com aquela boca, né? Então você tem que sim. mudar texto para lá e para cá para tentar pegar as labiais dele. Ele fala E muito rápido às vezes fala e é rápido e difícil. ele se expressa muito, né? Assim, com a boca, com o rosto Exatamente. mesmo, né? E você precisa fazer realmente para não ficar falso, né? Você Sim. precisa fazer a coisa realmente como ele faz para não ficar falso. E você falou também aí em você ter que mudar alguma fala ou outra, né? No caso, para a versão brasileira, tem alguma expressão, né? As gírias, algo assim que você lembra que é marcante para você, que você teve que mudar, né? Do original, no caso, para a versão brasileira? Teve alguma expressão assim?
Há várias, Bastante. várias coisas que a gente muda, porque eu costumo brincar que a gente faz uma versão brasileira, né? Então você precisa fazer isso sem que fique falso, né? Uhum. Que fique falso, mas que ao mesmo tempo traga o telespectador mais para perto daquilo, sem ficar uma forçação de barra, né? Então Uhum. tem várias adaptações que a gente precisa fazer. Um desenho onde a gente usou muito adaptação foi o Yu Yu Hakusho, né? Foi um Sim. desenho que a gente que fazia o Yusuke Urameshi, que era um desenho japonês, e a gente adaptou bastante coisas e trazendo para gírias, né? Nossas. Não, conheci o outro mundo por querer. Para, o bonde que Isabel caiu, meu filho. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem que Então ser, tem que ter os ditados daqui, né? a gente vai brincando com essas coisas. O Michael Kyle também, que eu dublo. Júnior, seu cabeçudo! Então, a gente puxava muita coisa também para trazer, né, para o Brasil, mas é uma coisa bem sutil, porque não pode Uhum. ficar uma forçação de barra também. Sim, Então tem que ser aquela claro. coisa bem sutil. Bem meio termo, né? Tem que ter todo o cuidado. Exatamente. E você falou do anime, né? Que você faz, que é bem famoso, o pessoal gosta bastante, tem muitos fãs. E também tem o Homem de Ferro, né? Que é um dos seus principais aí que você dubla. Né? Você dubla oficialmente o Homem de Ferro. O que você acha assim em relação ao público? Você tem mais fãs do Yu Yu Hakusho, né? Ou do Homem de Ferro? É interessante que as coisas se misturam, né? Porque o Yu Yu Hakusho já temos aí, acho que está indo para quase terceira geração já, né? De pessoas que gostam do Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho tem 25 anos. Então o pai que assistia lá já transmite para o filho hoje, que já daqui a pouco já vai transmitir para outro. Mas eles se intercalam, né? O público se intercala. Então, às vezes, eles sabem que eu faço o Yusuke, mas esquecem que eu faço o Homem de Ferro. Aí quando, caramba, é a mesma Se voz. liga. Aí daqui a pouco liga a voz do Homem de Ferro, gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou o Homem de Ferro. E aí ligam com a voz do Woody. Tem uma cobra na minha bota! Buzz, você é um brinquedo! Você é um brinquedo! Vamos lá, Bala Novo! E, caramba, é o mesmo cara que faz. E aí mistura com a voz do Máscara. Demais, alguém me Nossa, segure. mas... Vamos ao Cocobongo. E caramba, é o mesmo cara que faz tudo. Então, às vezes acontece essa surpresa, né, das pessoas. Caramba, você faz isso também? Eu também gosto. Então, há essa identificação em vários personagens, né? Uhum. E o público que gosta de anime, né, também gosta muito de filmes de super-herói. Não todos, mas a maioria, né? Sim, sim, sim. Né? E assim, você acha tem alguma técnica assim para diferenciar a dublagem de animação e a dublagem de atores? Não exatamente, não exatamente. Às vezes você dublar uma animação é mais difícil do que você dublar um filme live action, né? Depende da animação. Então não há uma diferença tão grande. Nos filmes da Disney, por exemplo, você vê a naturalidade com que eles falam, né? Então Uhum. não há diferença ali praticamente em você dublar esse tipo de animação em um live action. Tem aquela animação que você tem que fazer um tipinho, né? Uma vozinha, mas assim, aí você inventa uma voz. Às vezes você inventa uma voz como essa aqui e se dá mal, porque o cara fala dessa. E aí você tem que ficar forçando a voz. Então, nesse tipo de animação, tem essa diferenciação. Mas quando você dubla personagens vivos mesmo, como Uhum. vivos em termos, como Toy Story, né? Ou personagens assim que não são caricatos, né? Não Sim. tem muita diferença. Que bom. Porque se você vai fazer algum personagem caricato, né, você vai saber que você vai usar aquela voz enquanto ele existir ali, né? E às vezes tem até um desgaste, né, da voz e tudo mais, Exato, exato, né? exato. E já teve algum ator que você já conheceu, tem vontade de conhecer, que você dubla? Eu não tive oportunidade ainda, quase conheci o Jim Carrey, e aí a gente fica no quase, né? Aqui no Rio, quando ele foi fazer o lançamento do Pinguins do Papai, né? Que eu dublei. Nossa. E aí ele, na entrevista coletiva, eu estava credenciado já para participar da entrevista coletiva, e na última hora eles reduziram a metade das credenciais. Aí muitos jornalistas ficaram de fora, e eu também, que estava ali para a entrevista, para participar, também fiquei de fora. Mas interessante que na própria entrevista
Depois ele perguntou, mas porque ele gosta de conhecer os dubladores, Uhum. então surgiu essa questão de dublagem e ele falou que gostaria de conhecer o dublador brasileiro e eu quase, né? Quase. A Tive gente tem que ali, fazer uma campanha, gente, para o Marco conhecer o Jim Carrey. sim, Porque você já sim. dublou ele há muito tempo já, tem que conhecer ele. O Jim Carrey tem aí por aí 20 e poucos anos também, 28 anos mais ou menos, que é a mesma época mais ou menos que eu dublo Robert Downey Jr. Só Uhum. de Homem de Ferro são 11 anos, mas eu já dublo ele há 28 anos. Nossa, muito tempo. E falando em Homem de Ferro, né? Os Vingadores são uma febre no mundo todo. E tem alguma política aí de para vocês não abrirem um bico quando recebem um roteiro do filme, quando recebem a dublagem? Porque tem muito, né, essa questão de spoiler, e o pessoal fica realmente segue a risca, né? Sim, sim. Para esses filmes de ponta, né, mais ainda, né, esses blockbusters, né, mas para todo filme agora, toda série, nós assinamos contrato de confidencialidade, você não pode revelar nada, você não pode ter foto do estúdio, aliás, o celular tem que ficar fora do estúdio, numa caixinha guardada, você não pode trazer celular para dentro do estúdio, e você não pode revelar nada do filme, nem falar que está dublando aquele determinado ator naquela época, né? Naquela produção antes da produção sair. Realmente é um contrato muito sério e você tem uma multa muito grande ali, há sanções muito sérias nos contratos. Então, realmente, os estúdios estão se preocupando muito com isso hoje. Sim, sim, o pessoal se preocupa bastante. Tem muitos atores aí também que falam, né, um pouco, acabam soltando aí alguma informação ou outra, mas, enfim, né, a gente vai ficar sempre só querendo saber. Os Falando, contratos que nós assinamos são os mesmos dos atores. Deve ter uma cláusula ali ou outra, mas, sim, em geral, é o mesmo contrato que os atores assinam. ó, gente, viu? Então não adianta, a gente vai ficar sabendo só quando a gente for assistir no cinema o filme. É verdade. E tem muitos atores também que fazem sucesso internacionalmente, né? Alice Braga, o Rodrigo Santoro. E existe também um teste para que vocês façam a dublagem deles, ou eles mesmos que se dublam? Como que funciona isso? A gente fica super curioso para saber, porque eles são atores brasileiros, né? Uhum. Na maioria das vezes, eles se dublam. Nós dublamos lá na Audio News, que é a minha empresa, né? Audio News e a Vanmark. Nós dublamos lá na Audio News uma série em que a Gisele Bündchen era protagonista, uma série de desenhos. Uhum. Inclusive, ela foi produtora dessa série também, e ela era a protagonista. E ela mesma dublou. Sim. Ela dublou lá em Los Angeles, né? Então, a parte dela já vinha dublada, mas, em geral, esses atores se dublam quando há possibilidade. Agora mesmo teve uma questão, o Rodrigo Santoro se dublou, a Alice Braga acho que também se dublou, mas há outras situações em que não há essa possibilidade, por causa do tempo de lançamento. Teve uma ponta do Rodrigo Santoro há pouco tempo que eu fiz a voz dele. Eu dublei ele, Olha, ele entrava no filme e eu dublei ele, né? Mas na maioria das vezes eles se dublam. A Morena Baccarin, por exemplo, Morena Baccarin. né? Que fez várias séries, faz várias séries e filmes. Deadpool, né, também faz. É, aqui quem dubla ela é a Andrea Murucci, não é? Uhum. Eu não me lembro dela estar se dublando, né? A Sim. voz dela aqui no Brasil tem sido a Andrea Murucci, que fez a Princesa Ata no Flick, né? Que eu No também Flix, fiz você Vida fez de o Flix? Inseto. Princesa Ata, eu acho que fiz uma bobagem, mas eu prometo consertar. Olha, finge que é uma pedra. Finge que é uma semente. Eu sei que é uma pedra, mas finge que é uma semente. O Flick é meio doido e ela faz a Princesa Ata. Olha, gente, viu? É muito, muito versátil, né? Tem muitos personagens, um leque de personagens aí que você faz, tanto de animação como atores, né? Que você dubla internacionalmente. Cara, é muita Eu coisa. dei sorte de pegar bons atores Uhum. bons, né, de interpretação e que faziam muitos filmes. Robert Downey Jr., o Tom Hanks, Jim Carrey, Antônio Bandeiras, que eu fiz muito, Nossa, Mike Myers, o Will Smith, eu fiz alguns filmes do Will Smith Will Smith, também. muito bom. Você fez vários filmes de comédia também, né? O Rob Schneider, Austin Rob Powers Schneider. também, Charlie Rob Sheen. Schneider, eu praticamente sou a voz também, ou, entre aspas, oficial
do Rob Schneider aqui no Brasil. Pô, maneiro. E, assim, já teve alguma dublagem que você fez que você ficou, assim, muito impressionado, gostou muito do roteiro do filme, sabe? E ficou... Tem algum ator que você gosta muito, assim, da atuação dele? Você fala, não, esse ator aí eu admiro muito. Olha, são esses caras aí. O Tom Hanks é sempre Uhum. maravilhoso, né? Qualquer coisa que ele faz. Um cara que pega um roteiro de um filme em que é ele sozinho numa ilha conversando com uma bola, É, não é uma loucura. O Tom Hanks é sempre interessante. O Robert Downey Jr. é sempre interessante de dublar. Eu dublei Trovão Tropical, que ele concorreu ao Oscar também, né? muito Aquele filme é bom. muito doido, então ele Aham. faz um tipo completamente diferente, uma comédia rasgada, um besterol total, mas também dramas como Chaplin, né? Que ele também, eu Sim. acho que concorreu ao Oscar ali, ou foi indicado, né? Foi indicado ao Oscar por Chaplin, e que foi onde eu comecei a dublar Uhum. ele. Então é muito gratificante fazer atores bons, porque você também vai crescendo como ator, né? Com Você vai certeza. levando aquilo que você tem e você pega também um pouquinho de cada ator. E você, como você falou, você dubla o Robert Downey Jr. há muito tempo. Então você foi, a sua voz foi amadurecendo junto com ele. Vocês foram crescendo juntos, né, no caso. Sim, porque o Robert Downey Jr. eu acho que tem 53, 54, Uhum. uma coisa assim, e eu vou fazer 50 agora em agosto. Então tá mais ou menos ali, tá batendo. Legal. E, assim, eu acho que o Robert Downey Jr. também já fez vários filmes, né, de comédia, drama, mas você faz de tudo. Você faz o anime, que é, né, o japonês, você faz filme de comédia, drama, tudo. Como você faz para organizar tudo isso, assim, tipo, tem alguma técnica de atuação mesmo para fazer isso? A gente observa muito como é feito o original, Uhum. como está no original, né? E o diretor te dá a linha e você procura seguir aquilo que o ator está fazendo no original, né? Então, Sim. quanto mais fiel ao original, melhor. Por isso que a gente adapta as falas e tal, tenta trazer para um jeito mais brasileiro, mas ao mesmo tempo nessa sutileza de você seguir Ótimo. mais aquilo que está sendo feito no original. Então a gente imita, vamos dizer assim, a Uhum. gente imitar aquilo que o ator está fazendo lá. Então se ele faz uma cara assim, eu também faço. Se ele Sim. faz de um jeito, eu também faço, porque eu costumo brincar, o pessoal fica me zoando com isso. Eu sou old school. E old school a gente dubla imagem. Você Uhum. dubla o que está na imagem. Às vezes, a voz do ator não está tão chorosa, mas Sim. a imagem dele pede que você faça mais um choro, entendeu? Então, porque quem está Curioso. em casa não vai ouvir o inglês Uhum. simultâneo. Mesmo no SAP, não dá para você botar os dois, a não ser que a pessoa tenha uma aparelhagem especial que ele possa ouvir os dois canais. Mesmo Sim. assim, em casa é difícil. Ah, então, a pessoa vai ver a imagem, né, o que está aparecendo ali. Então, é aquilo que tem que passar a verdade para a pessoa. A pessoa não Verdade. vai estar com som original. Então, a gente dubla imagem, o que acontece lá na imagem. Por isso que muitas vezes há essa questão do cliente. Às vezes o ator faz, por exemplo, eu queria falar com você que aqui no original é uma coisa, mas na Uhum. dublagem, se você não fizer bom eu, se você não fizer esse bom eu, para quem está vendo em casa vai ficar bom eu, Aham. faltou dublagem. E na verdade não faltou, não tinha Sim. nada ali, né? Mas você tem que colocar alguma coisa, porque justamente a pessoa em casa vai estar só com a imagem e aí vai dar a impressão Uhum. de que faltou alguma coisa ali. Sim, vocês têm que dar conta de tudo, né? Encaixar a voz e botar a emoção junto, né? E também acontece Exatamente. com a animação, que tem até alguns atores, né, que fazem a própria animação, né? Eles colocam aquele equipamento com uns pontinhos para fazer a animação, no caso americano, né? E aí vocês Uhum. dublam ele, só que para eles fica um pouco mais fácil, né? Para eles é completamente mais fácil, porque eles É, estão fazendo ali um radioteatro, né? Eles estão sim, com o texto na frente, o diretor fala, agora você tem que pirar porque o cara vai cair de uma montanha. Ele, eu vou cair daqui de uma montanha. Brinca com a voz, né? E aqui você tem um sincronismo. E lá eles sim. fazem em cima. Às vezes eles filmam só a pessoa e botam uns pontinhos, né? Para depois pegar
cada detalhe da animação. E aí o Nossa, cara tá livre para criar. A gente já viu vídeos das pessoas criando vozes, né? Então o cara cria uma voz, brinca, não sei o quê e tal. E diferente de você dublar, você tem que acertar a sim. labial. Nossa, gente, olha só quanta curiosidade que a gente não sabia sobre a dublagem. É muito bom. Você Dublagem é falou que muito difícil. É eu muito sei, eu difícil. imagino, aliás, né? Não sei porque eu nunca fiz dublagem, mas eu acredito que deve ser bem difícil, porque vocês, né, têm que, enfim, se virar nos 30 aí. E eu tô achando muito maneiro assim a gente estar conversando sobre isso para estar deixando as pessoas mais próximas, né, do cinema, enquanto o cinema não abre ainda. É. E também tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, Marco, que eu vi uma vez uma entrevista com o Tom Holland, que ele falou que quando ele era mais novo, criança, teve um filme dele na versão em espanhol que foi uma mulher que dublou ele, uma voz feminina. Aí eu queria Uhum. saber quando que isso acontece. Olha, isso já aconteceu aqui no Brasil há muito tempo. Uhum. Quando eu entrei na dublagem em 85, isso já estava começando a sair. Porque o que acontecia? Não tinha essa questão da criança dublar, não é? Sim, Era difícil, né? A criança dublar, embora eram muito poucas crianças dublando, na verdade. Tinham pouquíssimas crianças. Então, e às vezes era um trabalho mais difícil, que não tinha tempo de você estar ali com a criança. Então, os adultos faziam crianças, principalmente mulheres, né, dublando crianças. Isso aí existia muito. E depois de um tempo, isso foi amadurecendo. Aí veio depois a novela Carrossel, que eram só crianças. Vieram sim. produções com crianças que demandaram realmente que crianças dublassem, Muitas né? crianças, né? E aí essas crianças foram crescendo na Uhum. dublagem. Hoje a gente tem dubladores aí dublando há muito tempo que dublam dessa época, que Nossa, entraram época com do 7 Carrossel. anos, na época do Carrossel, sim. Muita gente mesmo, que dubla desde a época do Carrossel. Né? Então, Nossa, isso aí foi perdendo com o tempo, mas isso existia, sim. uhum. Existia de mulher dublar criança, sim. E talvez lá na Espanha, né, na versão espanhola, Sim. talvez foi algum filme que ele fez menorzinho, né, bem Sim. pequeno, e provavelmente, com certeza, alguma mulher dublando a criança, né? Eu acho que pode ter sido aquele filme O Impossível que ele fez. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que pelo que ele falou pode ter sido. Mas E hoje em dia não acontece mais. não, né? Não acontece. É bom saber, gente. Olha, muito curioso também. E qual que é o primeiro filme que vai estrear ainda que você quer ver no cinema quando acabar a pandemia? O primeiro filme, eu acabei de dublar um filme, eu até posso falar porque já estreou. Ó, gente, novidade. Aham. Não, e era uma grande aposta para esse ano de 2020, que era o filme do Tom Hanks, né? O Greenhound, né? Greyhound, eu acho. Não me lembro, não me lembro o nome dele agora em português. Acho que era Greyhound, eu acho. Que é o filme onde ele é um comandante, né, de um navio que é na Segunda Guerra Mundial e tal. E esse navio os torpedos, né, Sim. encontram submarinos alemães. Eu Uhum. estou falando com você e estou me lembrando aqui do filme. Submarinos alemães que bombam aí, e sei com cuidado para não dar spoiler. Então, minha cabeça está dando Aham, a nó. gente tá doidinho pra pescar um spoiler aqui. Então, é um filme muito legal e já estreou agora, e é para o cinema, né? Mas Sim. já estreou agora na Apple Plus. Ah, sim. Agora, o filme que eu quero ver, talvez Capitã Marvel, né? Nesse universo Marvel aí, seria um Uhum. filme que eu gostaria de ver assim que os cinemas reabrissem. Eu também adoro o universo da Marvel. Mas vocês têm um privilégio, né, também de os filmes que você dubla, você acaba vendo, né? Antes de. Ou não, porque, por exemplo, o Homem de Ferro, eu dublei todinho em tela preta, praticamente. A Nossa, tela como assim? toda preta, a tela toda preta, só o áudio original e, às vezes, a boca aparecendo aqui assim, né? Nossa, Às vezes, só a boca dele aparecendo de vez em quando aqui. E o filme em tela preta, quando não,
completamente embaçado, né? Você Uhum. não identificava nada. Então, foi assim que eu dublei o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, né? Eu Então, imagino, o porque pessoal diz que a gente assiste, na verdade, não. na verdade não, e depois tem que assistir de novo lá no cinema. Mas é melhor ainda, né? Que vai no cinema lá, tem aquela energia boa E de todo aí, mundo. o pessoal, todo mundo ali do lado, aquela imagem maravilhosa, que a gente recebe uma imagem também preto e branco, às vezes, cheia de números, Uhum. cheia de códigos, então mal você consegue ver o ator, Consegue ver. não é? É um preto e branco bem ruim, às vezes, assim, com marca d'água e tal. Então, a gente enfrenta essas dificuldades para dublar. E aí é Nossa, diferente de você sentar no cinema tranquilo e assistir como e assim, telespectador, embora a gente nunca seja telespectador, né? A gente sempre sim. está, ah, Um meu Deus do olhar céu, aquilo ali, técnico. está sempre analisando o filme, né? Sim, sim, tá sempre com aquele olhar técnico, né? Ó, É gente, mas verdade. vocês viram como é dublar. Não é fácil, não é tão simples como a gente pensa, né? É isso aí, Mar. O que acontece é um trabalho de ator. Sim. Então, o ator faz teatro, televisão, cinema e também dublagem. É uma especialidade do ator. Uhum. Mas há muitos atores bons, inclusive nomes grandes da televisão, de telenovela, que não conseguem nem se dublar. Não é? Que a pessoa fala, pelo amor de Deus, a pessoa não consegue se dublar. É porque às vezes você precisa fazer o áudio original, a captação do áudio não ficou tão boa, Sim. então a pessoa precisa ir para o estúdio para se dublar, né? E às vezes os atores entram em loucura porque ele é muito bom de teatro, onde você tem luz, você tem Uhum. corpo, é bom de cinema, a linguagem de cinema é outra, é um take aqui paradinho, é aquela coisa mais devagar. E a dublagem é uma coisa meio, vamos lá, a gente não vê o texto antes, a gente não recebe o texto antes, a Nossa, gente não sabe do que se trata antes, na hora só do estúdio é que sim. você vai saber. Então, é muito difícil você interpretar só com a voz. Então, grandes atores já amarelaram, disseram, não, eu não quero fazer isso. Por Né? isso que a Porque não gente é fácil. precisa, e é um espaço bom que vocês nos dão, para tirar esse preconceito, né? Me desculpe até falar dessa forma, mas esse preconceito ridículo que tem contra a dublagem. Eu me bato muito nisso, né? Tem gente que diz assim, eu não prefiro, não gosto de filme dublado. Se você assiste um filme bem dublado, é uma outra história. Por isso que eu tenho a minha hashtag prestigie a boa dublagem. Se você assiste um filme bem dublado, bem escalado, bem traduzido, é uma coisa. Existem dublagens ruins? Existem, mas a maioria é feita com muito carinho, com muito cuidado para que a coisa seja bem feita. Então, se a pessoa não consegue assistir o filme totalmente no original, Uhum. é uma bobagem ela assistir legendado. Se eu tenho um conhecimento de alemão, ou de inglês, ou mandarim, que me permita assistir o filme sem legenda nenhuma, aí sim, completamente a favor. Mas se eu preciso ver a legenda, porque a legenda você perde pelo menos 30% do que está sendo dito, você perde na legenda. E num filme de ação, como você falou que gosta, né, dos filmes de ação, como é que você vai prestar atenção num filme de ação e ler a legenda? Às vezes a cena é branca, a legenda também é branca, e fica aquele contraste. É uma coisa bem complicada, né? Uhum. É isso aí, gente. Então, vamos valorizar aí a dublagem, né? E É achei a muito boa bacana. dublagem. Você é a boa dublagem. E achei muito interessante tudo que você falou, Marco, sobre a sua profissão, né? Sobre o que vocês passam aí nos estúdios para trazer o filme aqui para os filmes para gente, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Marco. E não esqueçam de seguir ele no Instagram. Como é que é o seu Instagram, Marco? Fala aí. É @marcodub, D-U-B. E o seu Marcodub. canal? Seu canal do É, YouTube? não tinha nome melhor, eu tive que botar Marco Ribeiro Oficial. Não Marco tinha Ribeiro nome. Oficial. Não tinha outro nome, eu falei, vai esse mesmo, Marco Ribeiro Oficial. Então, sigam ele lá no canal dele do YouTube e no Instagram e no meu também, Carole Kiel, né? Carole Q Oficial. E no meu Instagram, Carole Queiroz. E não esqueçam que toda terça e quinta tem aqui no canal do Cinesystem conteúdo para vocês. Sigam o Instagram do Cinesystem, sigam o canal do Cinesystem para ficar ligados nos conteúdos sobre cinema, né? Para ficar juntinho aqui com a gente. A gente está esperando vocês, hein? Até mais. Obrigada, É viu, isso aí. Marco? Valeu mesmo pela entrevista. Muito, muito obrigada.
Obrigado, Carol. Um beijo em todo mundo aí, os nossos espectadores, o pessoal da internet e o pessoal do Cinecista também. E para você, sucesso. Muito obrigada, sucesso também. E fiquem atentos aqui no canal do YouTube do Cinecista, em que toda terça e quinta a gente tem um encontro marcado. Muitas curiosidades, muito conteúdo, muitos convidados especiais. Esperamos vocês!